Ciao, adesso andiamo a fare gli esercizi di pronuncia. Então, eu escolhi algumas frases de Scioglilingua. Scioglilingua é trava-língua em italiano. E eu escolhi as letras que os meus alunos mais têm dificuldades em fazer a pronúncia correta. Por isso, nesse exercício, nós vamos praticar como fazer a pronúncia correta. Eu vou ensinar também como eu fiz para memorizar e para praticar algumas letras, principalmente a letra R. E no final, você vai praticar com o áudio do italiano. Uma das letras que para mim, foi a mais difícil, foi a letra R. Porque o meu R é mais puxado. Porque, porta. Então, falar o R com som de São Paulo, por exemplo, bárbaro, foi meio complicado para mim. E falar o R no início das palavras também. Por exemplo, una rana nera errara sulla rena errò una cera. Então, o que eu fazia? Quando eu ia falar rana, que no começo não saía rana, eu falava rana, como a palavra carioca em português. Eu não conseguia falar carioca, eu falava carioca. Então eu comecei a falar rana, que era o som que saía no início. E fui praticando até eu conseguir falar com o som correto, que é rana. Rana, nera, nera é igual ao português. Rara, ra é com R de italiano e Rá, o segundo Rá já é mais suave. Rara, sulla rena errò una cera. Tre tigri contro tre tigri. No meio da palavra já é igual ao português, né? Como se fosse tigres, tigre. Aí no terceiro exemplo, ma fosse tu quel bárbaro. Então tem que prestar atenção pro R no meio também sair bárbaro. Às vezes escapa e eu acabo falando bárbaro. Esse R diferente, até eles vão entender, porque não são só os brasileiros que têm dificuldades para falar o R, tem outras pessoas de outros países também que eu sei que tem dificuldade para falar o R e acabam falando bárbaro também. Mas ou bárbaro, ou R que não é o R italiano. Então precisa praticar bastante para falar com a pronúncia correta. Porque fica mais fácil dos italianos entenderem o que a gente está falando também. Porque não é só o problema nós entendemos o que os italianos estão falando. O problema é na hora da gente falar que os italianos precisam entender o que a gente fala. Então, quanto melhor for a nossa pronúncia, mais fácil vai ser de falar e dos italianos entenderem o que a gente está falando. Ma fossi tu quel barbaro barbiere che barbassi quella barba così barbaramente a piazza Barberini. Oh che orrore, oh che orrore. Ho visto un ramarro verde su un muro marrone. Porta aperta per chi porta, per chi non porta, parta, porque não importa abrir a porta. Então, essa frase é um treino do R no meio da palavra. Outro erro que os brasileiros cometem muito é falar a letra E com som de I, quando elas estão no final da palavra, e falar a letra O com som de U no final da palavra. Esse é o maior erro. Toda vez que eu corrijo a pronúncia de um aluno, a pronúncia está perfeita, mas essas duas letras ficam com som, o E com som de I e o O com som de U no final da palavra. Então precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque a palavra com som de I em italiano, dependendo da palavra, é plural. E aí acaba que você fala o começo da palavra no singular e o final no plural. Como se fosse um caipira aqui da minha cidade, nós vai. Fala uma palavra no plural e a outra no singular. Acaba ficando com esse som e aí fica errado. Por isso é muito importante prestar atenção
no E e no O no final das palavras. In un copo, poco, cupo, poco, pepe, pesto, cape. Quel pazzo ha rubato un pizzo prezioso con un pezzo di pizza in un pozzo. Treno troppo stretto e troppo stracco. Stracca troppi, storpi e stroppia troppo. 9 navi nuove navigavano. Então tem que prestar muita atenção. Se a gente for ler como ler em português, ia falar 9 navigavano. Então acaba sendo meio desanimado, né? 9 nave. Aí não faz sentido a frase. Então, 9 nave, nuove, tem que falar nuove mesmo, com um no meio, para não confundir, né? 9 é o número 9. E nave, barco, e nuove. Quer dizer que as naves, os barcos são novos. Nuove é plural de nova, de novo. A próxima letra é a letra Z, que a gente tem esse som, só quando fala pizza. Apesar de ser uma palavra italiana, é uma palavra que é falada no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e todo mundo consegue falar. Então, al pozzo dei pazzi, una pazza lavava le pezze. Andò un pazzo e buttò la pazza con tutte le pazze nel pozzo dei pazzi. 2 tazze strette e 2 strette tazze. Então é até fácil de falar porque a gente tá acostumado já a falar pizza. Agora o li e o ni pode confundir um pouco, que é o LHI, tem som de li, e o GN, que tem som de NH. Se il coniglio gli ali ti piglia, levali gli ali e tagliali gli artigli. Vedo un ragno nel suo regno, che lavora con impegno. È un gnomo che fa il bagno com um notinho nello stagno. O T e o D também são outras duas letras que confundem muito. E aí a palavra muda completamente o sentido. Então não pode, essas duas letras não podem ser confundidas com a nossa pronúncia do português. Se la serva non ti serve, a chi serve che ti serva. Di una serva che non serve. Serviti di una serva che serve. E se questa non ti serve, serviti dei miei servi. O postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti. Então precisa prestar bastante atenção nessas duas letras também. E adesso andiamo a praticare insieme allo italiano. Então vamos praticar agora junto com o italiano. Una rana nera e rara sull'arena errò una sera. 3 tigri contro 3 tigri. Ma fossi tu quel barbaro barbiere che barbassi quella barba così barbaramente a piazza Barberini. Oh, che orrore! Oh, che orrore! Ho visto un ramarro verde su un muro marrone. Porta aperta per chi non porta, parta, purché non importa aprir la porta. In un coppo poco cupo, poco pepe, pesto cape. Quel pazzo ha rubato un pizzo prezioso con un pezzo di pizza in un pozzo. Treno troppo stretto e troppo stracco stracca, troppi storpi e stroppia troppo. 9 navi nuove navigano. Al pozzo dei pazzi una pazza lavava le pezze. Andò un pazzo e buttò la pazza con tutte le pezze nel pozzo dei pazzi. 2 tazze strette in 2 strette tazze. Se il coniglio gli agli ti piglia, levagli gli agli e tagliagli gli artigli. Vedo un ragno nel suo regno che lavora con impegno e uno gnomo che fa il bagno con un cigno nello stagno.
Se la serva non ti serve, a che serve che ti serva di una serva che non serve? Serviti di una serva che serve. E se questa non ti serve, serviti dei miei servi. Oh postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti.